Vamos aqui para a palavra que está em Mateus capítulo 24. O fim do mundo, o fim do mundo, o fim do pecado, o fim das práticas do mal, né? O que é o mundo? O mundo é a maldade, gente, não é a terra. As pessoas confundem o mundo com a terra, não é verdade? Então, o mundo é as práticas do mal, o mundo é as trevas. Terra é uma coisa, né? Mas o mundo é outra coisa. Então, a gente tem que entender que o final do mundo é o final da maldade. Vamos lá para a palavra Mateus 24. Vamos nos alimentar do pão da vida, né? A palavra de Deus é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos do alimento para alimentar o corpo, mas também nós precisamos da palavra de Deus para alimentar a nossa fé. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, ele ia ao templo, gente. Ele ia ao templo. Mas ele vivia mais fora do templo, fazendo a obra. Porque as pessoas acham que a obra tem que ser feita só dentro do templo. Mas se você estudar o ministério de Jesus, ele vivia fazendo mais a obra fora do templo, né? Jesus, ele ia em busca. Jesus era aquele evangelista, né? Dentro do templo é levantado os evangelistas, aqueles trabalhadores que vão para a rua para trazer as pessoas para dentro do templo. Só que Jesus era diferente. Jesus ia para a rua para curar as pessoas, libertar as pessoas, falar do reino de Deus. Jesus veio falar da salvação, da libertação. Jesus veio falar do reino de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitos vivem fazendo a obra dentro do templo, mas não querem nada de fazer a obra fora do templo. Tem pessoas perecendo nos hospitais, nos leitos da sua casa, nas ruas. Mas hoje as pessoas, né, estão sem fazer a obra fora do templo. Porque se acostumaram a estar dentro do templo, se acostumaram que as pessoas têm que ir lá no templo buscar seus milagres, buscar suas respostas, buscar a Deus no templo, né? Mas esqueceram que a obra começa em casa. Esqueceram, quando a obra começa em casa, o evangelismo tem que ir para os lares. O evangelismo sempre tem que estar na tua casa, sempre tem que ter alguém levando a palavra, orando com você, te incentivando, sendo usado até para curar pessoas dentro de casa. Então, louvado seja o nome de Jesus, era esse. Jesus era esse que vivia fora do templo. Ele ia ao templo, mas vivia fora do templo. Para quê? Para fazer a obra. Vivia de casa em casa, de cidade em cidade. Ele vivia nos vales, ele vivia nos lugares aonde ninguém queria ir, mas Jesus ia, entendeu? Porque as pessoas só queriam estar no templo. Hoje é o que mais a gente vê, né? Pessoas no conforto do templo, fazem a obra no templo. E a gente tem visto que quase a gente não vê mais nem milagres no templo, né? Por quê? Porque as pessoas apenas se acostumaram a ver um povo dentro do templo, batendo palma, diz que está adorando a Deus, mas não acontece nenhum milagre, não acontece nenhuma libertação, não acontece nenhuma mudança de vida, saem do templo e muitas das vezes saem angustiados, saem enfermos, saem do jeito que entrou no templo. Sai do jeito que entrou. Por quê? Porque eles apenas são os religiosos. Os religiosos só vão bater o ponto no templo. Não, se eu não for para a igreja, se eu não for para o templo, vão dizer que eu estou desviado. E quantos estão desviados dentro do templo? Quantos estão desviados dentro do templo? Quem que garante? Porque Jesus, ele ia no templo, mas não vivia dentro do templo. Se você estudar o ministério de Jesus, era todo o tempo, de casa em casa, de lar em lar, de ruas em ruas, onde ele encontrou a samaritana.
Onde que ele encontrou a samaritana? Foi no poço de Jacó, né? Não foi na rua, não foi no templo. Onde ele encontrou os leprosos? Foi dentro do templo? Foi fora. Onde ele curou os cegos? Foi dentro do templo? Foi fora. Não foi? Jesus, quando ele ia ao templo, você sabe para que Jesus ia ao templo? Para pregar para os sacerdotes. É para isso que ele ia ao templo. Mas para ele pregar e curar os enfermos, era fora do templo. Se você observar, se estudar a palavra, você vai ver que Jesus ia para o templo para pregar para os doutores. Criança, ele estava pregando para os doutores, gente. Criança. Jesus já estava pregando para os doutores. Entendemos? Então estuda a Bíblia aí, pelo amor de Deus. Estuda a palavra de Deus para você entender do ministério de Jesus. Vamos lá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Preste atenção. Os discípulos olhavam para a estrutura do templo. A visão de Jesus era diferente. Então tem gente que olha para a estrutura do templo, né? Olha o templo bonito, olha esse templo como é luxuoso, olha como esse templo ele é confortável, olha como essa igreja é linda, não é? Tem gente que está olhando para a estrutura do templo, não é isso? Para essa visão das pessoas. E Jesus, o que ele disse? Ele disse que, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, ele veio falar o quê? Ele veio falar que nós temos que levar o evangelho de lar em lar. Não é mais dentro do templo. Por isso que ele foi morto, gente. Por isso que ele foi crucificado. Porque ele queria tirar os sacerdotes de dentro do templo para os sacerdotes ir aonde as ovelhas estavam, aonde os pecadores estavam, aonde os enfermos estavam. E os sacerdotes, eles queriam estar dentro do templo. Não entendeu? Os religiosos, eles sempre querem estar dentro do templo, mas eles não querem fazer a obra. Eles querem, se fazem a obra dentro do templo, fora do templo eles não fazem, porque são religiosos. Então Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele estava falando aqui, essa estrutura aí não vai ficar pedra sobre pedra. A gente vê, né, as pessoas constroem lá bem seguro, bem forte o templo, fazem lá, não, ainda dizem que é o melhor para Deus. Aí o Jesus pega e diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Tá entendendo? Talvez você não entendeu, mas alguns estão entendendo. As pessoas estão muito preocupadas em manter o templo em pé, manter o templo de pedras em pé, falando para vocês: dê o melhor para Deus, para nós fazer um melhor templo, entendeu? E o Senhor, e não estão nem aí para as almas. Não estou nem preocupado com órfãos, não estou nem preocupado com viúvas, não estou nem preocupado com enfermos, com desempregados, mas estão lá fazendo os templos luxuosos. Jesus foi diferente. O discípulo olhou para aquela estrutura do templo, dizendo que era uma estrutura muito boa. Mas o que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Então, às vezes, as preocupações das pessoas é lá com manter o templo. Não tem aqueles que dizem é o mantenedor da obra. Só que eles pegam aquele dinheiro, em vez de ele usar para a obra, que é para os órfãos, viúvas, necessitados, né? Para ajudar os famintos, eles pegam esse dinheiro para quê? Para o templo e não para as vidas. E não para ajudar órfãos, viúvas e necessitados. Principalmente agora, né? Muitas das vezes as pessoas, elas só se preocupam
em construir templos e templos e templos, mas não se preocupam em ajudar uma família, não se preocupam em ajudar um enfermo, não se preocupam com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas. Entendemos? Jesus foi diferente. Ele ia para o templo, pregava para os sacerdotes e saía para fazer a obra, saía para cuidar de viúva, de órfão, de prostituta, saía para cuidar das ovelhas perdidas, tá entendendo? E saía para curar os enfermos. Ele estava no meio de pecadores. Você quer ser usado por Deus? Vai aonde está o enfermo. Você quer ser usado por Deus? Vai aonde está esse pecador, essa pecadora que está precisando de ouvir uma palavra, ouvir do amor de Cristo, ouvir que tem um Salvador que ama, que ressuscita, que liberta, que cura, que tem algo maior e melhor para nós do que as pedras, do que as coisas da terra. Vamos lá? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Os discípulos perguntaram a ele: E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus ele estava na terra. Só que os discípulos sabiam que ele viria novamente, que será o final do mundo, né? Será o final do pecado, será o final das práticas imundas, será o final das trevas, né? E ele continua. E Jesus responde e disse-lhes: Acautelai-vos, calma, tenha cautela, seja vigilante, seja prudente. Olhe para os sinais, olhe para os acontecimentos. A vinda de Jesus está aí, anunciada nos quatro cantos da terra, praticamente, gente. A terra está gemendo, né? Nós estamos sentindo as dores daqueles que estão com dores. Louvado seja o nome. A natureza está anunciando a vinda de Jesus. As guerras estão anunciando a vinda de Jesus. Esse calor que nós estamos passando, que só aumenta, está anunciando a vinda de Jesus. Ainda tem muitos aí que dizem que ele não vem. Ainda tem muitos aí que não estão se preparando, que não estão preparados para a vinda de Jesus. Ainda tem muitos aí que ainda não estão se limpando. Continua brincando com o pecado, continua adorando a Deus e adorando o mundo, continua, diz que está na presença de Deus, mas está lá na presença de Deus e está lá na presença do maligno também, com práticas impuras. Então o Senhor Jesus, ele está aqui, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando Jesus falou isso para os discípulos, gente, é porque ele sabia que estaria muitos enganadores no último tempo. Então nós temos que ter muito cuidado com os enganadores. E eu quero dizer para você que os enganadores, eles falam o nome de Deus. Eles são pelas famílias, eles são pela religião, eles são pela união, eles são pela paz. Por quê? Porque o povo de Deus, ele não vai ser enganado pelos que têm práticas do mundo. O povo de Deus, ele vai ser enganado por aqueles que têm práticas de quê? De falar de Deus, de pregar, de orar, até de curar. Porque se você estudar em Apocalipse, haverá os demônios de rãs, que eles farão prodígios, né? Eles irão estar numa vida, vamos lá, no falso profeta, e o falso profeta também vai curar paralítico, hein, gente? O falso profeta vai fazer prodígio, gente. Por isso tem gente aí que se gloria, né? Sou usado no dono da cura, né? Jesus me usou para curar, Jesus me usou, tá curando gente aqui, tá curando aquilo. Só que o inimigo, ele é imitador. Ele é imitador. As enfermidades que vêm para o nosso corpo, gente, a maioria das enfermidades é o maligno que coloca. Lembra lá de Jó? O Satanás falou para Deus, né, para tirar os bens de Jó. Preste atenção, o que o inimigo faz?
Jó era fiel a Deus, íntegro, justo. Aí o Satanás, o infeliz, né, julgador, observador, que vive olhando nossas vidas, ele chegou lá com Deus e falou: Ah, ele só te adora porque é bem sucedido, ele só te adora porque tem família, ele só te adora porque tem saúde. Você está entendendo? Às vezes você está passando por uma situação que você está sendo provado. Eu estou sendo provada, nós estamos sendo provados. Se nós adoramos a Deus pelo que Ele nos dá, ou por quem Ele é, ou porque Ele já nos deu, né, gente? Porque Deus, Ele deu o quê? Ele deu o Filho dele pela nossa vida. Ele deu o Filho dele para pagar pelos nossos pecados. Mesmo que Deus não te dê uma casa, mesmo que Deus não te dê a cura que você quer tanto aí, mesmo que Deus não te dê aquilo que você está pedindo, Ele já te deu o Filho dele para te salvar do inferno, para te salvar a tua alma, para que ela não se pereça. Tá entendendo? Porque tem gente aí que acha que tudo que pedem é vitória para eles, mas estão perdendo a sua alma. Tem gente que não pode ficar doente, que pronto, Deus não é comigo. Quem disse que não é com você? Quem disse? Deus sempre esteve com Jó, gente, sempre esteve. Então, a gente não entende. Nós estamos adorando a Deus, falando de Deus, orando, pregando, falando das maravilhas de Deus e de repente vem uma prova financeira, uma prova de luto, uma prova de saúde. Mas por quê? Não é porque muitos estão em pecado, mas é porque Satanás foi lá. Eu quero ver se ela te adora sem dinheiro, eu quero ver se ela te adora sem família, eu quero ver se te adora sem saúde. Tá entendendo? Porque se você não entende, se você não procurar entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, você não sabe nem o que você está vivendo. Às vezes você não está nem sendo quebrado, você está apenas sendo provado. E às vezes você não está sendo provado, você está sendo quebrado, sendo construindo um vaso novo, né? Então, a gente tem que saber tudo isso, gente. O que estamos vivendo? Mas nós só vamos saber se nós estudarmos a palavra. Olha, muitos enganadores no último tempo, hein? Porque muitos virão em meu nome, olha aí. Tá entendendo? Esses enganadores, eles virão usando o nome de Jesus. Em meu nome. Entendeu? Não é porque eu falo o nome de Deus que vocês vão dizer a irmã de Deus. Você só vai saber se eu sou de Deus pelos frutos, pela prática, pela constância de estar na palavra, de estar na presença de Deus. Tá entendendo? Porque tem muitos aí falando o nome de Deus, gente, mas são enganadores. Tá falando o nome de Deus para enriquecer, tá falando o nome de Deus até para fazer os outros pecar, tá falando o nome de Deus até para tentar até os outros. Usa o nome de Deus até para tentar, não é verdade? Então, esse tempo o Senhor está falando, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando ele fala que virão dizendo que é o Cristo, não significa que é uma pessoa que está lá, que é Jesus. Significa alguém que fala o nome de Cristo, usa o nome de Cristo. Tá entendendo? Porque todo aquele que segue a Cristo, ele se torna um Cristo. Todo aquele que não segue a Cristo, ele se torna um anticristo. Entendemos? Porque a gente tem que entender muito bem, gente. Porque às vezes as pessoas estão esperando alguém se levantar como Cristo. Não. Então, tem o Cristo e tem o anticristo. Você que segue a Cristo, você é um Cristo. Mas você que não quer Cristo, você é um anticristo. Tá entendendo? E ouvirei de guerras e de rumores. De guerras, e olhai, não vos assusteis. A gente não tem que se assustar, não tem que ficar com medo. Por quê? Porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então a gente viu aí, né, rumores de guerra, muitos rumores. Só que agora
a gente não está vendo tantos rumores de guerra. O que a gente está vendo? A gente está vendo o anúncio da paz, o anúncio da união de religiões, não uma união com Cristo. Porque a união com Cristo é uma coisa, a união com religiões é outra, né? Porque nem toda religião, ela aceita Jesus. Nem toda religião, ela é fundada por Jesus. Ela foi fundada por outros líderes, não por Jesus. E nem toda religião, o seu fundamento é Cristo. Estamos entendendo? Então a gente tem que entender que os rumores de guerra, eles já não estão tão fortes, porque os rumores que a gente está vendo aí é de quê? De união, de alianças se formando, de anúncio de paz. Tanto é que parou a guerra lá em Israel, não parou? Não parou a guerra em Israel? Pois é. É isso que a gente está vendo aí. Os rumores de guerra estão se acalmando. A gente está vendo aí uma união, né? Um tratado de paz. Que tratado de paz é esse, gente? É o tratado de paz com Israel. Israel, ele é o representante de Deus na terra, né? O povo de Israel. O que significa? Significa que as nações lutam contra Israel. Se você prestar atenção, sempre lutaram contra Israel. Teve tempos que Israel perdeu batalha, entrou em cativeiro, e teve tempos que o Senhor tirou Israel do cativeiro. Não foi isso? E o que acontece? O sentido da paz é com Israel, não é as nações todas em paz. Porque a gente vê que as nações todas não estão em paz. Mas o que a gente tem que ver, o sinal, é dessa paz que querem fazer com Israel. Que Israel não se defenda, na verdade, né? Não se defenda. Aí o que está acontecendo? Israel está aceitando essa paz. Por quê? Porque é cumprimento da palavra. O Tratado de Paz de Israel foi assinado. Por quê? Porque é cumprimento da palavra. Por isso. Estamos entendendo? Então isso aí já é um grande sinal do fim do mundo, do fim das trevas, do fim da maldade. Porque o mundo representa Satanás. Está entendendo? O mundo representa Satanás. Não é a terra, é o mundo. O mundo. O mundo é as práticas da maldade, do pecado, da idolatria, da prostituição. Isso é o mundo. É tudo que é treva, se representa o mundo. Terra é uma coisa, mundo é outra coisa. Entendeu? E aí o que diz? Porque é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual do bem contra o mal. É uma guerra espiritual da luz contra as trevas. Na verdade, gente, Jesus ele não veio para fazer guerra, ele veio trazer a paz. Mas o que significa? Ele veio trazer a luz. Mas para que essa luz resplandeça, o que acontece? Há uma guerra. Há uma guerra espiritual. Por quê? Porque o reino das trevas não quer que a luz resplandeça. Resplandeça aonde? Nos nossos corações, na nossa alma, no nosso entendimento. Porque Jesus é a luz. Nunca as trevas vai vencer a Jesus. Mas as trevas que estão sendo lutadas é na nossa mente, na nossa alma. Os enganos que tem que ser tirado é de nós. Porque Jesus é luz. Jesus não é enganado. Jesus conhece profundo, oculto e escondido. Tá entendendo? Ele continua sendo luz na terra. Ele continua, por isso que precisamos dele. Porque quem anda em trevas somos nós. Somos nós como em trevas. Com essas práticas erradas, com os pensamentos errados
com o entendimento errado, tudo que você escuta falar de Deus, você acha que é de Deus, que tudo que você escuta falar de Jesus, você acha que é de Jesus, mas pode ser um lobo em pele de cordeiro. Enquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso a gente está vendo. Tudo isso a gente está vendo. Vocês viram que está aí novamente um anúncio de uma nova Covid? Vocês estão vendo aí, tanto é que eles estão querendo que não façam, que não tenha o carnaval, porque está aí novamente uma nova doença, uma nova peste. Fomes nem se fala, né, gente? Meu Deus, chega dói no coração. Fomes nem se fala. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vou me alimentar, se eu me alimentar mais um pouquinho, eu fico pensando, meu Deus, eu comi demais. Porque tem muita gente com fome. Eu estava conversando com a minha filha que hoje a gente come cada vez menos. Por quê? Porque a gente olha para a nossa vida, graças a Deus não falta o alimento, né? Não falta o alimento. Mas todas as vezes, pelo menos eu, quando eu como, eu me lembro das pessoas que estão com fome. E a gente não pode sustentar a todos. A gente pode repartir o pão, mas tem muita, muita gente com fome, gente. Muita gente com fome, muitas crianças. Vocês nem imaginam as mensagens que eu recebo de crianças, de mães de crianças que precisam de ajuda. Vocês não imaginam. Então, toda ajuda que Deus me dá, eu sempre estou ajudando uma criança. E o que mais eu oro, Senhor, abençoa a minha vida para me ajudar muito mais as pessoas. Porque eu tendo que comer, o que me vestir, tá bom demais. Eu não preciso de nada em excesso. Gente do céu. Hoje, o entendimento que Deus me deu, quando eu vou comprar a minha cesta básica, vamos lá, tudo é necessário. Aquilo que eu não preciso comprar, eu não compro. Tá entendendo? Antes eu comprava chocolate para mim, hoje eu não compro. Hoje eu não compro. Por quê? Porque hoje eu tenho o entendimento que eu não preciso comer aquele chocolate. Tá entendendo? O que eu preciso é meu alimento para meu corpo ser sustentado. Então tem coisas na nossa vida que a gente vai tirando da nossa vida. Por quê? Para só o essencial mesmo. Só o necessário. Então muitas vezes, por quê? Porque você quer ajudar alguém. Porque você quer ajudar. Quando eu vou comprar minhas coisas, gente, eu sou sozinha, né? Então, quem é sozinho, o dinheiro sempre dá, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, isso aqui já deu essa quantia. Imagine uma pessoa que tem família grande, gente. Eu já disse para vocês, o que me dói na alma é ver uma criança sem frutas. Nós podemos passar sem as coisas. Mas uma criança, gente, pelo amor de Deus, tem o direito de comer uma fruta. Vocês não sabem nem o que vem, o que eu escuto quase todo dia. Ontem mesmo uma mãe, o filho não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro para cortar o cabelo do filho, não tinha o dinheiro para comprar a farda do filho dela. Aí, né, olha só, eu digo, quanto que é para cortar o cabelo dessa criança? R$ 25. R$ 25, gente. Uma mãe que está desempregada, que vende, faz bico, né? Paga aluguel, abandonada pelo pai, o pai das crianças abandonou. Agora você imagina, gente, às vezes, aí por isso que eu não gasto com coisas que não é necessário na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que é aquele dinheiro que eu ia gastar com alguma coisa, eu posso ajudar uma pessoa dessa, uma criança dessa. Mas as pessoas, gente, elas são tão vaidosas. Hoje eu sei o que é a vaidade. O que é vaidade? Eu sempre pensar em mim. Isso que é vaidade. E a gente tem que ser que nem Jesus.
não pensar em nós. Basta aquilo ali para você se alimentar, para manter o teu corpo. Hoje você não consegue mais viver aquela vida do passado, porque tem tanta gente precisando, gente, e poucas pessoas ajudando. Poucas as pessoas ajudando. Nós estamos nesse final do tempo. Então, é que diz aqui, ó. Então, vós, eu estava falando para meu filho. Eu digo, meu filho, não tem evangelho, não tem evangelho, o evangelho, se você não ajudar alguém, gente. Não adianta você dizer que é de Cristo, não adianta você dizer que vive a palavra e não reparte o pão com os necessitados. Não existe isso. Porque qual é a verdadeira religião? Você sabe qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é aquela que sustenta órfãos, viúvas, famintos. Essa é a verdadeira religião. Não é ser religioso. Então, a gente vê cada coisa, né? A gente vê religioso, mas não vê a verdadeira religião. Que o Senhor levantou, quando os discípulos foram levantados, gente, que as pessoas ajudavam a obra, ofertavam na obra, era para ajudar órfãos, viúvas, necessitados. E se você vê, a gente vê religiosos, mas a gente não vê a religião pura, a religião de Cristo, que é repartir o pão. E eu digo para os meus filhos, para minha família, não adianta eu levar o evangelho e eu não ajudar na obra com uma farda para uma criança, seja com aquilo que eu posso fazer. Eu tenho um entendimento e esse sempre foi o meu sonho, não só levar o evangelho, mas levar essa ajuda financeira. O que uma criança precisa, o que uma mãe precisa, o que um ancião precisa, o que um órfão, o que uma viúva precisa. Então, gente do céu, você pode, eu sempre falo, ajude essas crianças, ajude essas crianças, não olha que o pai o pai tem que dar, o pai é que tem que dar porque foi ele que fez, não coloca isso na tua cabeça, é uma criança que está precisando, e às vezes você está ajudando pessoas que nem precisam, você está ajudando pessoas que não precisam, gente. E quantas pessoas estão do teu lado precisando e você não consegue ajudar? Você ajuda alguém porque alguém está dizendo, vendo que está lá fazendo a obra, está levando o evangelho, não é? Está lá levando o evangelho, você está lá ajudando aquela pessoa. Mas aquela pessoa que você tem ajudado, que você tem ofertado, ela tem ajudado os necessitados? Olha o fruto dessa pessoa, gente. Olha como vive. Olha, vê se essa pessoa tem ajudado, vê se essa pessoa ajuda no teu ministério aí, na tua igreja, no templo. Quando você vai lá e olha, minha situação é essa, eu estou precisando de ajuda. Aí aqueles líderes vai e te ajuda. Pode ter certeza que Jesus está lá naquele lugar. Mas quando aquele líder vai lá, você pede socorro dele por alguma coisa que você está precisando e você não é ajudado, sinto muito. Sinto muito. Então, louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro evangelho de Cristo, gente, é ajudar uns aos outros. O verdadeiro evangelho de Cristo, gente, não é só levar a palavra, mas também levar o alimento aos necessitados. Não é aos preguiçosos. Preguiçoso é uma coisa, necessitado é outro. Tá entendendo? Então, uma criança, gente, onde que uma criança vai trabalhar para comprar sua farda, para comprar o seu alimento, para comprar as suas coisas? Criança, ela é para ser ensinada, cuidada, protegida. E hoje a gente não vê as pessoas cuidando dessas crianças. Não vê. As pessoas gastam dinheiro com prazeres, com prostituição, com roupas, gastam dinheiro com vício, gastam dinheiro com tanta coisa, mas não estão nem aí para as crianças. A fúria é muito grande nas crianças. Vocês ainda nem observaram isso. Sabe por quê?
Porque da criança sai a perfeita oração, da criança sai o perfeito louvor. E o inimigo, ele tem uma fúria muito grande nas crianças. Por quê? Porque dela sai o perfeito louvor. E o que a gente tem visto é crianças sofrendo, é criança sendo maltratada pelos seus pais, é criança sendo abandonada pelos seus pais, é crianças que são abandonadas por muitos, muitos, muitos mesmo. Tem pessoas que passam perto de uma criança, se a criança pedir uma coisa, ainda fica julgando, falando mal da criança. Às vezes não quer nem a criança perto dele, dela, não quer. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. E essa fome já está acontecendo. Eu vi aí, ontem, né, eu fui comprar umas coisas para mim. Eu digo, meu Deus do céu, sabe, eu comprava para mim, porque eu sou muito econômica, sempre eu fui. Eu nunca fui de gastar muito. Sou muito vigilante nessas coisas. E aí eu ficava pensando nas famílias, gente. Eu ficava pensando nas crianças. Quando eu olhava os preços, eu digo, meu Deus, sabe? Eu estava pagando a minha compra do mês, né? Do que eu precisava. E estava pensando nas famílias. Eu digo, Deus, só o Senhor para sustentar essas famílias. Só o Senhor. E eu comprando minhas coisas e alguém me pedindo ajuda, hein? Eu vi uma mãe chorando, porque o filho não tinha o caderno para ir para a escola. Dá para você entender, você tá lá comprando suas coisas e ao mesmo tempo você receber. Porque é assim, gente. É assim, muitas das vezes eu tô comprando algo para mim, alguém tá mandando mensagem, eu não tenho isso. E aí, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a minha vaidade e comprar e mandar ajudar aquela pessoa. Porque se eu não ajudar aquela pessoa naquele momento, eu não estou pregando o evangelho. Eu não estou pregando o evangelho. Tá entendendo? E às vezes é assim. Às vezes você está lá comprando tudo do bom e do melhor para você, e naquele momento alguém está lá pedindo uma ajuda, aí você não lembra daquela pessoa. Você lembra de você. Então a gente não pode. Nós que pregamos o evangelho, gente, fazer a nossa parte. Por isso que eu nunca. Gente, o meu sonho não é riqueza. O meu sonho não é luxúria. O meu sonho, você sabe qual é o meu sonho? É ganhar almas, muitas almas para Jesus. O meu sonho é sempre ter para ajudar aqueles que precisam. Que precisam. Não é os preguiçosos. Não é os manipuladores que tem por aí. Não é pessoas que têm condições de trabalhar e não trabalha. Tem gente aí que não aceita qualquer trabalho, não. Se você tiver com fome, você vai aceitar. Um trabalho justo, não um trabalho injusto, né? Não é porque você está com fome, porque você está precisando, que você vai aceitar qualquer tipo de serviço. Mas um trabalho que é digno, que é justo, que é um trabalho ao qual você não vai prejudicar vidas, não é verdade? E você aceita esse trabalho. Mas tem gente que está passando necessidade e não aceita qualquer trabalho. Não aceita. Por quê? Porque eles na verdade, eles querem ali o melhor para eles, né? Eles querem um trabalho segundo a vontade deles. Mas aí o que eles fazem? Eles não estudam para isso. Eles não se capacitam para um bom trabalho, não é verdade? Mas aí eles não aceitam qualquer trabalho. Não aceitam. Mas também não se preparam para ter outro trabalho, para ter um trabalho melhor. Às vezes as pessoas perdem oportunidades boas. Por quê? Porque não gostou do trabalho. Não gostou. Não, entendeu? Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, visão de entregar para ser desatormentados. É. Tem gente aí falando para você que você tem que receber Jesus, que vai ser só vitória, que é só bênção, que é só prosperidade. Não é assim que estão ensinando para vocês? Olha o que Jesus ensinou para os discípulos dele. Então,
Visão de entregar. Quando isso? Nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Nesses tempos que estamos chegando agora. Então, visão de entregar para ser desatormentados e matar visão, sereis odiados, gente. Você pensa que caminhar com Jesus você vai ser amado? Você vai ser amada? Você vai ser amado por Ele. Você vai ser amada por Ele. Mas muitos vão te odiar. Quantos nos odeiam? Porque nós amamos a Jesus, falamos de Jesus, seguimos a Jesus, porque nós somos Cristo, né? Porque nós somos o quê? Cristãos. Então, muitos já estão odiando até da tua família. Eu tenho uma irmã de criação que ela me odeia. Que ela me odeia por quê? Porque eu sirvo a Jesus. Ela quer que eu sirva o Deus dela. Eu digo, mana, eu não vou fazer isso. Não vou. E ela me odeia por isso. A única coisa, o único motivo dela me odiar é porque eu sigo a Jesus. Dá para entender isso? É interessante que tem pessoas de outra religião que elas nos odeiam. Elas nos odeiam porque seguimos a Jesus. Mas a gente não odeia ele, gente. Eu não odeio minha irmã. Eu não odeio minha irmã, eu oro pela minha irmã. Eu não odeio outras pessoas de outras religiões. Mas se você observar, há muitas pessoas de outras religiões nos odeiam. Querem nos exterminar da terra. E aqui Jesus estava falando isso para o discípulo. Nesses tempos, muitos serão atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Gente, eu não fico fazendo inimigos na minha vida. Mas por eu pregar o evangelho, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, tem pessoas que me odeiam. Não foi porque eu fiz mal, nem sequer me conhece, nem sequer te conhece e te odeia. Por causa de quê? Do nome de Jesus. Dá para entender? Isso é uma mente muito cega. Isso é uma mente muito das trevas. Nos odiar porque oramos, nos odiar porque pregamos a palavra, nos odiar porque falamos de Cristo, cremos em Cristo. Ele foi presente, ele foi vivo, ele veio à terra, ele foi para a cruz, ele pagou pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele curou o enfermo, ele levou o amor, ele pregou a verdade e as pessoas nos odeiam por causa disso. Sabe por quê? Porque eles não aceitam a Jesus. Então, quando as pessoas não aceitam aquilo que você vive, elas passam a te odiar, elas passam a te perseguir, elas passam a ficar contra você. E era isso que Jesus estava ensinando aqui para os discípulos, que esses últimos tempos nós viveremos isso. E a gente tem visto a igreja sendo proibida em vários países, não é isso? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, gente, o que é multiplicar a iniquidade? É multiplicar o pecado. A iniquidade é o pecado. Então, por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Por quê? Porque as pessoas querem viver no pecado. Então, quando as pessoas querem viver no pecado, o amor por Deus esfria. O amor de orar, o amor de congregar, o amor de buscar a palavra, o amor de ter esse relacionamento com Deus. Então, por que muitas pessoas dizem que estão frias, que estão fracas? Por quê? Porque estão amando o pecado. Porque estão vivendo no pecado. Gente, nada nos esfria se não for o pecado. Somente o pecado que vai me esfriar de estar com Deus. Por quê? Porque o pecado, ele nos afasta. Preste atenção, quando nós pecamos, o que acontece? Vou dizer por mim. Quando eu erro, a primeira coisa que eu quero fazer é parar de orar. É parar de orar. Claro que hoje não é assim. Se eu errar, o que eu vou fazer? Vou pedir perdão, vou me humilhar. Senhor, eu errei, me liberta.
Me liberta porque eu estou errado, eu sei que isso está errado e eu não quero perder minha salvação e eu quero ser liberta. Eu não quero pegar o evangelho de qualquer jeito. Na verdade, eu não quero pregar o evangelho sem prática, sem fruto. Sem fruto. Porque o que é o fruto? O fruto é a nossa conversão. Então nós temos que ser convertidos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tá na nossa vida para nos converter. O Espírito Santo de Deus, ele não tá na tua vida para te dar riqueza, não. O Espírito Santo de Deus está na tua vida para te dar sabedoria, para poder você viver a tua vida financeira com sabedoria. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida para santificar a nossa vida, para nos afastar do pecado. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida para nos curar da enfermidade. O Espírito Santo de Deus, ele está na nossa vida para nos fortalecer no momento de fraqueza. Quantas vezes eu estou fraca, quem me fortalece é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está na minha vida, ele está na tua vida. Então nós temos que entender que o Espírito Santo na nossa vida, ele não veio nos dar riqueza, ele veio nos dar sabedoria para vivermos a nossa vida financeira com dignidade. Ele veio nos dar o quê? A cura que os médicos não dão, que os remédios não dão. O Espírito Santo, ele faz na nossa vida aquilo que o homem, que a mulher não pode fazer, ele faz. Ele te convence da verdade, ele te convence. Ele diz, minha filha, isso aí é treva, isso aí é pecado, isso aí vai te afastar de mim, isso aí vai fazer tu esfriar o teu amor por mim. E o pecado, gente, ele te esfria, ele te esfria. Por isso que nós somos esses pecadores arrependidos. Se eu errar, eu já estou chorando. Eu já estou me arrependendo. Meu Deus, eu já estou rasgando a minha alma. Na verdade, quem peca, quem erra, quem falha, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos falhos. Nós podemos errar. Mas o que a gente faz? A gente erra e na hora a gente se arrepende, na hora a gente se envergonha. Às vezes você não quer mais orar, não quer mais buscar a Deus, porque você está ali dizendo, não, Deus, eu não mereço te buscar, eu não mereço estar na tua presença, eu não mereço, eu não posso orar, eu não posso pregar, porque você errou. Não é isso? Não é assim que o pecado faz? É assim. Só que o quê? O Espírito Santo é na nossa vida, aí o que ele vai dizer para você? Te arrepende. Me pede perdão, te arrepende. É isso que o Espírito... E levanta e anda. Levanta e anda. Não fica caído, levanta e anda. Não é isso que ele nos ensina? Erramos, nos arrependemos. E continuamos pedindo para ele, Senhor, me converte, ainda falta tirar isso de mim. Lembra lá de Apocalipse? Aquele que está limpo, que se limpe mais. Aquele que estiver sujo, que se suje mais. Então, quando você se sujou, o que você vai fazer? O que eu faço? Senhor, novamente eu me sujei. Me limpa, me limpa. Tá entendendo? Me limpa, tira isso do meu coração, tira isso da minha carne, tira essas vontades que me faz pecar, que me faz se afastar, me afasta do Senhor. Por que muitos estão frios, gente? Por que muitos não conseguem orar, não conseguem ler a palavra, estão curtindo sua vida, estão vivendo sua vida, estão procurando seus sonhos, estão querendo só realizar os seus desejos da carne? Porque é isso que muitos estão fazendo. Por causa que se esfriaram no amor que tinham com Deus, no relacionamento que tinham com Deus, na vida de oração, na vida da palavra, no evangelismo. Hoje você vê pessoas que evangelizavam afastadas do caminho, frias, por causa do pecado. E o pecado, ele vem na tua vida, ele vem na minha vida para quê? Para nos esfriar, para você parar de orar, para você se esconder de Deus. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Quando Deus falou com eles, eles se esconderam. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Então o pecado, ele faz isso na nossa vida. Ele faz a gente querer se esconder de Deus, querer se afastar de Deus. Porque por isso que muitos estão afastados do caminho. Por isso que muitos estão afastados da presença de Deus por causa do pecado, gente.
Então, essa iniquidade, essa frieza que está acontecendo na Terra, nos seres humanos, é por quê? Porque eles têm alimentado mais a sua carne e não a sua alma, não tem relacionamento com Deus, tem relacionamento com todo mundo, né? As pessoas se relacionam com todo mundo, se relacionam com o pecado, né? E aí vai se esfriando de ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a busca com Deus. Então, nós somos pecadores? Somos, mas somos esse pecador que todo dia estamos nos limpando, não é isso? Nós estamos nos limpando. É isso que nós estamos fazendo através da palavra, através do teu arrependimento, através do que o Espírito Santo tem feito na tua vida. Hoje o Espírito Santo tem te mostrado que esse pecado, ele não, você não precisa dele. Você não precisa. Você não precisa das coisas das trevas. Você não precisa das coisas do mundo. Você não precisa daquilo que você antes para você era prazeroso. Hoje não, você não sente mais prazer com aquelas coisas. O inimigo ainda vem ali te oferecer, né? E você, opa, ele pensa que ele vai te derrubar. Você acaba se envolvendo ali com o pecado por um dia, por uma semana. Quando pensa que não, o Espírito Santo, ei, o que tu tá fazendo aí? Eu te resgatei, eu tô te limpando. Eu te escolhi, eu te chamei. O que tu tá fazendo nessa prática? O que tu tá fazendo aí com esse que não quer nada comigo? Só fala do meu nome, mas vive na prostituição, vive fazendo o que não deve, vive no pecado. Hã? Aí o que acontece? A gente se afasta. A gente obedece à voz do Espírito Santo. A gente obedece à voz do Espírito Santo que está tanta frieza, é frieza com os animais, é frieza com as crianças, é frieza com os anciões. A gente tem visto aí, as pessoas estão frias, frias, frias. Significa que é essa frieza, gente? É porque estão distante de Deus. Porque estão distante do Senhor, porque o Espírito Santo não está na vida dessas pessoas, porque o Espírito Santo se afastou dessas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não tem essas práticas de maldade. Quem tem essas práticas de maldade, tem gente que diz assim, vamos fazer justiça. Que justiça é essa? A justiça dos homens? A justiça de... Que justiça é essa que eles fazem, que nem eles são justos, gente? Por que eles ficam atirando pedras se eles mesmos praticam as mesmas coisas do agressor, daqueles que eles estão matando, agredindo, né? Então, é esse povo frio, frio, calculista, que não tá nem aí para tua dor, que não tá nem aí para o teu problema, que não tá nem aí para orar para tua vida, que não tá nem aí se tu tem que comer, se tu não tem que comer. O importante é que eles tenham, o importante é que eles estejam bem, o importante é eles, o ego deles, o eu deles, os sonhos deles, a vontade deles, a vaidade deles e os outros que se danem. É assim? Nesse mundo que estamos vivendo, é poucos que choram com o que choram. É poucos que têm amor. Que amor é esse? O amor de Cristo. O amor de chorar com quem chora e de se alegrar com quem se alegra. Que amor é esse? O amor que somente Jesus coloca nos nossos corações de amar um pecador, de amar um inimigo. Amar um inimigo. Você sabe o que é amar um inimigo, gente? Você sabe? Amar um inimigo não é colocar ele dentro da tua casa para ele conviver contigo, não. Amar um inimigo é tu orar por ele. É tu querer orar por ele para que ele seja liberto. Você sabia que amar o inimigo é isso? É você querer que ele saia dessas trevas. É isso que é amar, gente. Amar não é que tu vai pegar teu inimigo, botar dentro da tua casa, sabendo que ele pode te matar, sabendo que ele pode matar a tua família, porque ele não é liberto, ele é o teu inimigo.
Amar o inimigo é você orar. Senhor, liberta o meu inimigo, ele é cego. Liberta o meu inimigo porque ele está nas trevas. Um dia eu estava na treva, um dia eu perseguia o cristão, um dia o inimigo é você interceder pela vida dele, pela vida dela. Isso que é amar o inimigo, as tuas orações. Senhor, é um cego, não sabe o que faz. Lembra que Jesus disse para o Pai sobre os seus inimigos? O que foi que Jesus disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus orou pelos inimigos dele, gente. Isso que é amar, é você orar por esse aí que tem inveja de você, que tá com teu marido, tua esposa, que tá lá te desejando mal, que tá lá fazendo obra de feitiçaria para você, de macumbaria, que tá orando contra você, mas você tá orando. Jesus, liberta essa vida. Jesus, tira essa vida das trevas. Não sabe o que faz, não sabe o que diz. É você orar por essas pessoas. Isso é amar os teus inimigos.